Quais são esses três tipos de setores que existem de ações, onde empresas que têm ações na bolsa atuam? Eu dou três nomes para eles, que são o setor do tipo cruzeiro, o setor do tipo lancha e o setor do tipo caixinha de surpresa. Vamos lá, o que são esses setores do tipo cruzeiro? Quando você olha para um cruzeiro, quando você imagina um cruzeiro, não sei se você já fez um cruzeiro ou não, mas quando você imagina um cruzeiro, você enxerga o quê? Um cruzeiro, digamos que é um super navio grande e que vem ondas no meio do mar, talvez venha uma tempestade no meio do mar, só que aquele cruzeiro, ele é tão resiliente, ele é tão forte, ele é tão robusto, que aquelas ondas que quebram, que batem no cruzeiro, não fazem, nem coçam no cruzeiro, não fazem o cruzeiro virar, não fazem o cruzeiro mudar a sua rota, não fazem a tripulação ficar nervosa, ficar talvez meio perdida. O que eu quero dizer com ações do setor tipo cruzeiro? São ações de empresas que atuam em setores mais resilientes na economia. Sabendo que é normal, que é natural toda a economia passar por momentos de crescimento e de crise, crescimento e recessão, crescimento e crise, eu consigo olhar para essas ações do tipo cruzeiro e olhar as crises como ondas. Percebe agora, essas empresas que atuam em setores do tipo cruzeiro, vêm as crises, batem no cruzeiro e o cruzeiro não muda a sua rota. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua tendo o mesmo ou quase o mesmo nível de lucro. Ele continua praticamente igual como estava antes quando estava o mar calmo. O que é o mar calmo? É o momento de crescimento na economia. Então, imagina uma onda, essa onda é uma crise. Imagina um mar calmo, esse mar calmo é um momento de crescimento na economia. Ações de setores do tipo cruzeiro, basicamente são empresas que atuam em setores muito previsíveis, setores muito resilientes. Se tiver uma crise, as pessoas vão consumir muito menos energia? Não, talvez elas diminuam um pouco. As empresas vão consumir muito menos energia? Não, talvez vão diminuir um pouco, mas bem pouco. Por isso, as ações dessas empresas são menos impactadas nos momentos de crise. Diminui a demanda, a procura por energia elétrica, mas não diminui tanto quanto uma empresa de um setor do tipo lancha. Por exemplo, venda de vestuário. O que você vai fazer no momento de crise? Digamos que está na pindaíba, está num caos, e aí você tem que optar. Eu pago a luz ou eu compro uma calça nova? O que você faz? Você paga a luz, é óbvio. Então, esse setor ele é muito mais resiliente em momentos de crise. E não só esse setor, tem vários outros setores. Você pode começar a anotar aí, tá? Então, o setor do tipo cruzeiro são setores mais resilientes, mais previsíveis. Eles têm uma volatilidade menor, uma mudança de preço menor, certo? Com isso, tanto para baixo quanto para cima, tá? Com isso, esse tipo de setor é mais indicado para aquelas pessoas que não gostam muito de volatilidade nos seus investimentos. Não gostam de alta, queda. Claro que se você combinar ações com anti-ações, souber usar o passo a passo que o investidor sempre em alta usa, você consegue estar lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? E sempre potencializando a tua rentabilidade a cada movimento desse. Mas, digamos que você não seja um investidor, uma investidora sempre em alta ainda, tá tudo bem. Olhando especificamente para as ações, essas ações oscilam menos de preço. É para aquelas pessoas que se consideram mais conservadoras, certo? Qual o único fator que determina se uma ação vai subir ou vai cair no longo prazo? Você sabe essa? O que faz o preço de uma ação subir com o passar do tempo? O aumento do lucro de uma empresa. Então, se a empresa não é impactada, o preço da ação também não é impactado. Se o lucro não é impactado muito, o preço da ação também não é impactado muito. Certo? Então, nesse tipo de setor, você tem uma volatilidade muito menor. Então, esse tipo de setor é ultra previsível. Energia elétrica, água e saneamento e, em último lugar, telecomunicações. Setor tipo lancha. O que é isso tipo lancha? Imagina uma lancha no meio do mar. Pensa numa lancha e compara com um cruzeiro durante um momento de tempestade. Um cruzeiro não mexe. A lancha mexe. Talvez a onda entre na lancha. Então, mexe com toda a estrutura, muda a direção da lancha. Só que a lancha ela é potente mesmo assim. Por isso que eu não estou te dando um exemplo de um barquinho. E existem esses setores que são
do tipo lancha. Que setores são esses? São aqueles setores que dependem mais do crescimento da economia. Uma lancha, tá tudo certo com a lancha, com o passeio, tudo ok quando tá mar calmo, crescimento da economia. Agora, quando vem o momento de tempestade, quando vem o momento de onda, na verdade, acelera se tá uma tempestade, porque pode piorar. Então, mexe com toda aquela estrutura, né? E quais setores são esses? Por exemplo, setor de varejo. O que as pessoas cortam? Elas cortam o que é menos essencial, o que é mais supérfluo. Então, querendo ou não, o vestuário é mais supérfluo. As pessoas acabam cortando isso nos momentos de crise. Pensa como funcionam as coisas no mundo real. O que as pessoas cortam primeiro? Varejo é uma das coisas. Comprar vestuário, principalmente, é uma das coisas. Um exemplo de ação desse setor é as lojas Renner. E existem aqueles setores do tipo caixinha de surpresa. Que tipo de setor é esse? O que significa essa caixinha de surpresa, Vinícius? Me explica melhor esse negócio, eu vou te explicar. Setores que você não tem como saber de onde é que vai vir a valorização. Setores que são mais complexos. Setores, que eu digo mais, não dependem muitas vezes só de si para ter lucro. São empresas que não controlam nem o preço do produto que elas vendem. Que setores são esses? Vou te narrar 4 aqui que são os principais, tá? O primeiro setor, um setor que vem sendo muito ruim nos últimos anos, é o setor de educação. E por que o setor de educação no Brasil geralmente é muito ruim? Não estou falando em questão de rentabilidade. Pode render em alguns momentos, algum período de tempo, mas o investimento é ruim porque você não tem nenhuma previsibilidade. Não quer dizer que é pouca, não quer dizer que depende do crescimento da economia, quer dizer que depende do governo. A maioria das empresas do setor da educação depende do FIES para conseguir fazer qualquer coisa, para conseguir ter aluno. Se o FIES não for incentivado, as empresas elas praticamente falecem. Um exemplo de empresa, por exemplo, é a Cogna, a antiga Croton. Eu cheguei a investir nessa empresa quando o nome era Croton ainda, depois virou Cogna alguns anos atrás e a ação vem desvalorizando pra caramba aí nos últimos anos. Eu investi faz bastante tempo, faz mais de 5 anos. E é um negócio complexo porque a empresa ela não se governa. A empresa ela precisa do incentivo do governo para ela conseguir deslanchar, para ela conseguir ter aluno. E tendo aluno, ela pode vir a poder ter lucro. Tendo lucro, aí pode vir a ser um bom investimento. Mas entenda que é um setor muito complexo que você não consegue ter previsibilidade nenhuma investindo na ação desse tipo de empresa, tá?